Olá, amigos da TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, o nosso dia. Conta com a sua participação. Acesse o site www.tvnovaluz.com ou vá diretamente ao YouTube para ver a palestra da sua preferência. Destacamos o primeiro artigo escolhido, um artigo do mês de março do ano de 1866. Vamos ver no slide 1, Revista Espírita, 1866, que atualmente tem essa capa feita pela Federação Espírita, e escrito esse artigo chamado Forças Naturais Desconhecidas. Kardec analisa nesse artigo as discussões que ocorreram entre alguns jornais e um livro publicado pelo escritor chamado Hermé, onde ele refuta as críticas dos jornalistas sobre os fenômenos espíritas e cita, entre outras coisas, os irmãos paranormais Davenport. Para compreendermos melhor esse artigo de Allan Kardec, esclarecemos que os irmãos Davenport foram contemporâneos das irmãs Fox e nasceram também nos Estados Unidos. Eles eram médiuns de manifestações físicas que sofreram perseguições de muitos fundamentalistas religiosos da sua época. O escritor Conan Doyle, criador do personagem Sherlock Holmes, também deu a sua opinião sobre essas grandes manifestações de espíritos. Disse que se assemelhavam a uma invasão devidamente organizada, ou seja, Deus permitiu a invasão de um exército espiritual do bem, incumbidos de orientar a humanidade para os rumos finais da perfeição humana. Os irmãos Davenport. Os irmãos Davenport são partes integrantes desta grande invasão espiritual, mesmo não sendo espíritas, pois mercantilizaram os seus dons espirituais, fizeram acordar nas mentes da época a questão da eternidade do homem e a comunicabilidade com os espíritos desencarnados. O mais velho dos irmãos, Ira Erastus Davenport, nasceu em 17 de setembro de 1839, enquanto o outro, William Henry Davenport, a 1º de fevereiro de 1842. Ambos na cidade de Buffalo, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Inicialmente, os garotos, juntamente com a sua irmã mais nova, Elizabeth, presenciavam fenômenos ruidosos, cujas mensagens eram por eles decodificadas. Conforme o tempo passava, as manifestações se tornavam cada vez mais complexas e as notícias sobre estas se espalhavam com grande rapidez. Ira Erastus passou a desenvolver a mediunidade da escrita automática, escrevendo mensagens cujos temas não possuía conhecimento algum. A levitação foi outro evento que passou a fazer parte do cotidiano do jovem, que ficava a 9 pés do solo, acima da cabeça dos expectantes. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Kardec inicia o seu artigo dizendo que Hermès publicou um livro que não era um romance, mas uma refutação do ponto de vista da ciência, das críticas dirigidas contra os fenômenos espíritas.
nós vamos ver as artimanhas do ilusionismo. E a propósito dos irmãos Davenport, as críticas pretendiam estabelecer uma semelhança entre os fenômenos espíritas e as artimanhas do ilusionismo, ou seja, a crítica queria dizer que era tudo ilusão. Hermès ocupou-se em examinar apenas os fenômenos, a abstração feita das pessoas, e falou com a autoridade de um especialista. O livro assinado pelo pseudônimo de Hermès tinha por título Forças Naturais Desconhecidas. Os argumentos usados no livro sugeriam aos críticos da época que eles deveriam examinar melhor os dois irmãos, porque os sentidos humanos eram débeis e não poderiam explicar tudo o que acontece na natureza. Aceitou o desafio lançado por uma parte da imprensa que naquele assunto o havia se afastado de uma discussão leal. Ele aceitou o desafio. À luz do bom senso, demonstraram uma incompreensão com relação aos fatos e exageraram na sua linguagem. Kardec ponderou que, embora os espíritas não partilhassem o sentimento do autor sobre todos os pontos, não poderiam deixar de constatar que o seu livro era uma refutação difícil de contestar. Por isso, a imprensa em geral havia silenciado sobre o assunto. Contudo, o jornal L'Événement, o jornal da época, Journal L'Événement, era um jornal da época, de 1º de fevereiro, o relatou nestes termos: tenho em mãos um livro que deveria ter aparecido no outono passado, porque se refere aos Davenport. Folhas que se enganam de estação. Inútil dizer que o livro foi editado pela livraria Didier. Eu não falaria destas folhas que se enganam de estação, ou seja, é uma forma poética de dizer coisas que chegam fora da época, né? Folhas que caem fora da época, se não contivessem um violento requisitório contra a imprensa parisiense inteira, afirmou Kardec. Então, ele fez uma reportagem que ia contra a imprensa de todos os parisienses. O senhor Hermès narrou seus fatos claramente aos redatores do Opinião, do Tempo, da França, do Figaro, do Petit Journal, de todos aqueles jornais famosos da época, e afirmou que o jornalismo, de modo geral, foi insolente e cruel, e sua má-fé não foi maior do que a sua tolice. Quantas vezes, em nome de uma boa notícia, se julga levianamente os fatos, diz Kardec. Se não compreendiam, desabafa Hermès, não deviam falar. A ignorância, a falsidade e a grosseria eram utilizadas com ironia para o escritor, o jornalista. Para o escritor, os jornalistas haviam cometido todos os crimes. O senhor Hermès foi muito duro, usando muitas vezes apelidos pejorativos para os jornalistas em questão, exclamou Kardec. O senhor Hermès declarou que não era de admirar que certos amadores de trocadilhos, se referindo aos jornalistas, tenham tido a coragem de arrastar à flor do solo o nome de seu gracioso contraditor. A essa altura do artigo, Kardec pediu aos seus leitores que buscassem sentir
toda a delicadeza do momento naqueles jogos de palavras. Kardec examinando a briga de um escritor de livro que refutava contra os jornalistas que falavam tão mal dos fenômenos espíritas. Então, a crítica implacável, a crítica tinha sido implacável com o escritor, dizendo: o senhor Hermès acabou por confessar que vivia num jardim retirado e que só se preocupava com a verdade. Seria preferível, disseram os jornalistas, que vivesse na rua e que tivesse toda a calma e toda a caridade cristã da solidão. Não é curioso, meus irmãos, ver esses senhores pretenderem dar lições teóricas de calma e de caridade cristãs àqueles a quem injuriaram gratuitamente e acharem mal que ele lhes respondam? Kardec pondera, né? Kardec, nesse ponto, elogia a atitude do senhor Hermès, porque, por excesso de consideração, não citou nenhum nome próprio, apenas se indignou. No entanto, diz que as citações assim grupadas formaram um buquê muito pouco gracioso. De quem seria a falta se aquele buquê não exalava um perfume de urbanidade e de bom gosto? Kardec conclui o artigo dizendo: para ter direito de se queixar de algumas apreciações um tanto severas, seria preciso não as provocar. Muito interessante isso, né? Queridos irmãos e irmãs, esse artigo revela o quanto o codificador estava sempre atento a todas as notícias que envolviam fatos relacionados ao espiritismo. Ficamos a imaginar a sua preocupação em esclarecer, sem deixar nenhuma dúvida, a todas as questões que surgiam sobre os fenômenos espíritas e que ocorriam em todos os lugares. Invasão organizada de espíritos, Sir Arthur Conan Doyle. Se ainda hoje os fatos espíritas criam polêmicas, imagine aquela época onde o mundo recebia essa invasão organizada de espíritos com diferentes tipos de manifestações em todos os níveis sociais e em toda parte, seja no campo ou na cidade. Muito obrigada, professor Allan Kardec. A sua dedicação não foi em vão. Hoje conhecemos o caminho da verdade e nos esforçamos muito para não mais repetirmos os mesmos equívocos de outrora. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.